Olá pessoal do sexto ano, vamos iniciar um conteúdo de potenciação falando um pouquinho sobre multiplicação de fatores iguais várias vezes. Para isso a gente vai partir da situação que a gente está agora, o Covid-19, a gente tem o seguinte dado, que a cada dia que passava, praticamente a cada dia, dobrava o número de casos. Como é que a gente iria fazer uma conta para a gente saber, por exemplo, 5 dias depois, quantas pessoas infectadas tinha? Vamos dizer que, por exemplo, no primeiro dia tinha 2 pessoas. Se a cada dia dobrava, eu vou multiplicar por 2. Lembra que dobrar é multiplicar por 2? Então no próximo dia eu iria multiplicar por 2 vezes 2. E um outro dia eu iria multiplicar por 2 no terceiro dia. No quarto dia, de novo, eu iria multiplicar por 2. No quinto, eu iria multiplicar por 2. E assim sucessivamente. Veja que eu estou repetindo o número 2 várias vezes, ok? E aí, esses números 2 a gente chama de fatores em uma multiplicação, certo? E aí os matemáticos resolveram, ao invés de você representar isso daqui, imagine 30 dias depois, como é que eu iria fazer isso daqui em uma linha 30 vezes, 2 vezes 2 vezes 2. Então todo mundo resolveu aí fazer uma convenção para melhor representar multiplicação de fatores iguais, ou seja, quando ele está repetindo, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2 e continua infinitamente. Como é que eu iria representar esse número aqui? Veja, eu vou colocar aqui como é que eu iria representar. Primeiro, obviamente que a informação que eu quero ter é que está repetindo o número 2. Aí eu vou colocar o número 2 aqui na resposta. Aí veja bem, eu vou colocar quantas vezes aqui está repetindo o número 2. Aqui tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes eu repeti o número 2. E aonde é que eu vou colocar o número 5 agora? Eu gosto de dizer que eu coloco na orelha do número. Onde é que seria a orelha do número? Seria aqui, aqui, aqui. Seria em A, em B ou em C? A orelha desse número. A orelha desse número seria em A, né? Lá no altinho. Então, eu vou colocar aqui embaixo o número 2, que é o que está se repetindo, e a quantidade de vezes que eu estou repetindo, eu vou colocar na orelha dele o número 5. Olha como eu representei essa multiplicação. Veja como ficou mais simples. Ao invés de eu colocar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu simplesmente repeti o 2 aqui e a quantidade de vezes que eu estou multiplicando, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, número 2, eu coloquei na orelhinha dele. Vamos fazer um outro exemplo de como representar isso. Por exemplo, 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 5, ok? Quanto é que eu vou colocar na orelhinha do 5 aqui? Vou colocar quanto? 1, 2, 3. Então 3 será o expoente, o que a gente chama de expoente desse número. E o 5 a gente chama ele de base, ok? Veja, mais um outro exemplo. Eu vou colocar aqui 20 vezes 20. Vou colocar o xzinho de 20 ainda, né? Deixa eu riscar isso aqui. 20 vezes 20 vezes 20. Para mim eu fazer isso de modo simplificado, vou repetir 20 novamente. E agora eu conto quantas vezes eu repeti o número 20. Eu repeti 1, 2, 3, 4 vezes. Coloco 4 na orelhinha. Então essa é uma forma compacta de representar uma multiplicação em que seus fatores são iguais, ou seja, é o mesmo número vezes ele, repetidas vezes. O que é que eu faço? Repito esse número e eu coloco na orelhinha aqui o número que representa quantas vezes eu coloquei. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, coloquei 4 na orelhinha e o 20 continuou 20. Aqui tem o 5, continuou 5, coloquei 1, 2, 3. 3 vezes o número 5, coloquei o 3 na orelhinha.
Aqui 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei o 5 na orelhinha. Vou fazer um exemplo, mais um exemplo para vocês verem. E eu quero que vocês 7 vezes 7 vezes 7. E aí, como é que eu faria isso daqui? Veja, pelos exemplos, é óbvio que eu vou repetir o 7. O número que eu estou repetindo ele, eu repito ele novamente, como aqui. Estou repetindo 20, 20, 20, repito 20 novamente. Estou repetindo 7, 7, 7, repito 7. Agora, qual é o número que eu vou colocar na orelhinha? Qual é o número? 1, 2, 3. É o número 3. Então, eu espero que vocês tenham compreendido isso daí, ok? É muito simples. Eu vou colocar aqui para vocês fazer essa simplificação em uma atividade e é basicamente isso. Você pega o número que você está repetindo, você repete e na orelha você coloca quantas vezes ele foi repetido. Isso daí é uma potenciação e a gente vai saber mais sobre ela nas próximas aulas, ok? Quer mais exemplos? Olha, 3 letrinhas aqui para a gente finalizar. Deixa eu pegar o lápis de outra cor. 3 letrinhas aqui para a gente finalizar. 72, 72. Esse pontinho aqui representa o de vezes. Ele e o X tanto faz. Mas de agora em diante a gente vai tentar representar só com um pontinho, porque aí fica mais bonito visualmente, ocupa menos espaço, certo? E não dá para confundir com a letra X. O sinal de vezes, quando vocês forem usar a letra, para não confundir com a letra X, então a gente vai usar esse pontinho que representa de vezes também. Olha, aqui. Tá repetindo 72, 72. Na resposta eu vou repetir 72 também. Agora, qual é o número que eu vou colocar na orelhinha dele? 2, né? 2, porque está repetindo 2 vezes. Aqui na letra B, dê uma parada no vídeo e tente ver para ver se você conseguiu. Olha, 8, 8, 8, 8, 8 é o que está repetindo, né? Agora, quantas vezes está repetindo? É 4, então coloco 4 na orelha. Aqui, 9, 9, 9 é o 9 que está repetindo, coloco 9. Quantas vezes está repetindo? 1, 2, 3, coloco na orelhinha. Então, é muito simples. Vou deixar aqui como atividade para vocês, uma outra, para vocês fazerem isso que eu venho fazendo. E no próximo vídeo a gente continua aí o conteúdo de porcentagem. É só para fazer isso, ok? Nada demais. Até a próxima. Fui.